Tá gravando, né? Bom, primeiro a boa notícia, né? A sua ideia, Conceição, vingou, né? Então, essa quarta-feira, agora, dia 16, a gente faz a nossa reunião de orações às 18, começa às 18h10. Eu estava explicando para eles que eu tenho aula até às 18 horas, aí depois eu tenho aula às 19 horas. Então, nessa parte aqui dá para a gente fazer, né? Tranquilamente. E o Chico não estava. Chico concordou? É às 18? Chico não, Francisco. Desculpa, Francisco. Pode chamar de Chico. É Conceição. Chico mesmo. Não esquenta, não. É às 18h10. Tá bom. Dá, né, Chico? Dá. Só que vai ser assim, vai ser, não sei o que você acha como vocês acham que deve ser? Uma abertura, como é que vocês acham? Acho que é a abertura e prece, né, o Carlos? Isso, exatamente. Certo. Abertura e prece. Tá. Uhum. Ok. E aí a gente pode se revezando nessa condução. Sim. Isso é uma boa ideia. E como você é o mais apertado no horário, Marcelo, você inicia. Ah, tá. Gostei disso, viu, Marli? Oi. Eu gostei disso daí, né? Ele inicia. Até porque daí a gente tem dimensão de tempo, sabe, Marcelo? Você vai saber o seu limite, né? Certo, não, tudo bem. Tá, beleza. Eu penso que numa vibração, numa oração, nós não podemos nos estender muito. Sim. Então, eu acho que é coisa de 10 a 15 minutos a gente vai levar. Verdade. Sim, tá, ok. Vamos fazer a primeira vez, né? Vamos ver como é que vai acontecer, mas eu tô de acordo. Acho que estourando 20 minutos, né? Isso. É mais do que suficiente. Bom, então... Eliane. Começa... Eliane. Né? Isso. Então, fica à vontade, minha amiga. Então, vamos nos conectar. Cada um no seu lar. Vamos pedir a ajuda da espiritualidade amiga, que sempre está conosco, para que possa nos unir em pensamento neste momento, que nós consigamos nos conectar. E vamos dar início à nossa reunião, que nós consigamos também, neste momento, vibrar muito amor, muita energia positiva para ser lançado pelo nosso planeta. Que as nossas energias positivas e vibrações possam alcançar o mais longe, possa ser levado pelos amigos espirituais, aonde há irmãos necessitados, que possa chegar até aos presídios, aos hospitais, orfanatos, asilos, que possa ser levado essas nossas vibrações. E que nós possamos agora nos concentrar para podermos ter um bom aprendizado nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Quem começa é a Conceição, é Marli, isso? é eu, Marcelo. É a Marli? Tá. Então fica à vontade. Bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas pode conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse
que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. É por isso que a vida está cheia de atribulações. O militar que não é enviado a campo de batalha não fica contente, porque no repouso da retaguarda, no acampamento, não lhe proporciona uma promoção. Cede, pois, como militar, e não desejes um repouso, em que vosso corpo enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é de fogo de batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se desdobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforça-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão um cêntuplo a alegria que lhe falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, 1863. Todos nós sabemos que nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, estamos no mundo de prova e expiação. Este mundo é um mundo de sofrimentos mesmo. É um mundo de prova, é um mundo que a gente está espiando. Então, é normal que nós tenhamos preocupações. Mas precisa ter um certo cuidado com essas preocupações, porque a preocupação exagerada é aquela que a gente coloca na cabeça, né? E é um sentimento que a gente nutre por um amigo, por um vizinho, por um parente, por um filho, né? E esse sentimento pode gerar o quê? Uma coisa até patológica, que é a ansiedade e a depressão. Então, esse é o sofrer mal. É quando a gente sofre de maneira que exacerbada, exagerada. Que muitas vezes, uma pequena bola de neve, a gente vai criar uma avalanche. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão, de não transformar pequenos problemas numa dimensão muito grande, né? Porque aí vai realmente judiar do corpo, da matéria, e a gente vai sofrer. E, como eu disse, pode até tornar patológico. Mas, o que nos salva de um bem sofrer? Vamos falar do bem sofrer, né? Mas antes de falar disso, eu gostaria de falar do fardo, né? Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Então, eu sempre penso na minha mãe quando se refere a isso, que ela sempre dizia assim para a gente: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele está sempre de porta aberta para o arrependimento e para o perdão. E então, esses fardos que aparecem nas nossas vidas,
a gente tem como amenizá-los. Que jeito que eu vou fazer isso? Com a fé em Deus. Se eu tiver fé em Deus, eu consigo amenizar todos os problemas. É só eu ter fé. Mas a fé basta? Não. Precisa mudar também o pensamento. Que forma que eu faço? Eu tenho que levantar agradecendo a Deus, estar conectada com o bem, procurar pensar positivo, diminuir a minha questão em relação ao outro, o que o outro pensa, o que o outro quer da minha vida. Não, é o que eu quero, é o que Deus quer, o que é melhor para mim. Então, isso é muito importante, é quando a gente vê o que é melhor para a gente na nossa estrada de evolução. Então, isso é bem sofrer, é quando você levanta positivo, hoje vai dar tudo certo. Hoje vai dar tudo certo. Já deu certo. Como Chico Xavier dizia, tudo passa. E passa. Às vezes, um problema lá atrás, né? Hoje a gente vê, que na época a gente sofreu tanto, hoje a gente vê que ele foi importante na nossa vida. Porque é um aprendizado. Porque você não vai reincidir no mesmo erro quando esse novo problema aparecer. Então, o problema acontece na nossa vida como ensinamento. Também é uma grande lição. Eu tive um passado muito difícil, o Marcelo sabe, né? O Carlos sabe, Eliane sabe. Meu Deus, mas eu transformei isso na força de viver. Eu transformei isso num ponto positivo, de criar uma profissão que evitasse que outras pessoas passassem pelo mesmo problema que eu. Então, isso é mudar o seu comportamento, é sofrer bem. Então, eu concordo bem aqui, né, com o tema que fala sofrer bem. E é isso. Eu acho que Lacordaire foi muito feliz quando disse, né, mandou essa mensagem, porque é importante isso, ter em mente que seja feita a vontade do Pai, mas que eu colabore todos os dias da minha vida para ter conexão com os bons espíritos. Porque se eu tiver essa conexão, com certeza, eu vou ter um bem sofrer. Por favor, venham as falas. Eu só queria falar uma coisa bem rápido, bem rapidinho. Todo mundo sofre. Você nasce aqui na Terra, você pode ter uma vida boa, razoavelmente boa, mas todo mundo sofre. Todo mundo tem um motivo de dor, alguém que morre, querido, uma doença, né? É da nossa evolução o sofrer. Mas o pior problema, os espíritos alertam, o maior problema de todos é o medo. O medo é a ferramenta mais poderosa das trevas contra nós. Então, se nós tivermos medo de viver, medo de enfrentar o que a gente tenha pela frente, a gente está se entregando para o mal. Né? Realmente... Vejam, tudo que é ruim provoca medo. Né? O déspota, né? Ele controla as pessoas pelo medo. Então, acho que a gente tem que estar alerta. Né? É normal você sentir um certo medo, mas a gente não pode deixar que o medo nos controle. Só isso. Carlos? O frio na barriga é importante, esse medo. Vale a pena. Você não vai fazendo lambança. Mas quando você deixa de tomar conta, aí já não dá mais. Uhum. Chico. O medo não, desculpa. A dor é inevitável. Mas o sofrimento não é opcional? Porque eu posso, que aí vai entrar no bem sofrer.
Porque aí eu não vou sofrer, eu vou aprender a conviver com aquela dificuldade, com aquela situação, seja pedindo que a gente vai fazer as nossas orações, seja buscando ajudar aquele irmão que está necessitado, trabalhando em prol da nossa coletividade. Se eu faço isso, será que eu vou continuar sofrendo ou eu vou perceber que aquela limitação minha não é para que eu sofra, é para que eu supere? Às vezes, lógico, você vai martelar um prego, pega o dedo, lógico que dói. Mas eu vou precisar ficar sofrendo aquela dor? Não. Já aconteceu, já martelei o dedo, agora eu preciso curar o dedo, eu preciso fazer curativo, preciso fazer um tratamentozinho pequeno, tal, até passar. Eu acho que o maior sofrimento nosso é moral. Porque quando a gente comete um erro e a gente percebeu e cometeu, aquilo fica dentro da gente remoendo, uma resposta maldada, uma discussão que não precisava. Esse é o mais complicado para nós. O sofrimento físico, ele é difícil, é doloroso, mas eu acho que esse ainda a gente consegue levar um pouco melhor do que o sofrimento moral. O Carlos, Edivaldo, uma vez eu estava vendo um vídeo dele, ele estava falando sobre isso, né? Que todo mundo erra. Então, que a gente também tem que aprender a fazer o auto-perdão, né? Sim. Então, por exemplo, as coisas que aconteceram lá atrás, né? Eu não vou poder acertar mais. Mas eu tenho que, né? Porque tem muita coisa que eu já fiz que eu não me orgulho, entendeu? Mas eu tenho que aprender a me auto-perdoar. Porque todo mundo erra, né? Sim. Continuamos errando. Hoje a gente erra menos do que a gente errava, mas ainda a gente faz a coisa errada. Nem sempre a gente vai acertar. De vez em quando acontece. Exatamente. Por quê? Como você iniciou falando, nós vivemos num mundo de expiação de provas. A gente está aqui, todo mundo pensando positivo, todo mundo vibrando. A gente sai daqui, se acontece algo na rede social que a gente não gosta, de repente já dá uma resposta que não devia dar. Isso mal saindo da reunião. Eu me lembro, eu comento sempre, lá em Monte Alto, nós ainda éramos trabalhadores iniciantes na casa espírita que a gente frequentava. Então, terminado foram para o passe e eu fiquei lá fora esperando. Eu era para organizar a fila, essas coisas. Nós saímos, eu fiquei lá com a molecada, enquanto a Eliane estava lá dentro, e sai uma senhora, estava lá fora, a filha e a neta. E ela fala assim, que ódio, eu tinha acabado de sair do passe, hein? Que ódio, por que elas não me chamaram junto com vocês? Por que eu fiquei para depois? Atrasa para a gente ir embora. Aí eu pensei comigo, mas acabou de sair do passe, já está com ódio. Como que o negócio vai dar certo? E por um motivo banal. Quer dizer, tinha uma fila, 3 pessoas, chamou 2, ficou uma para trás. Por quê? Porque tinha 4 passistas, então não ia ficar para depois. É natural. Sabe, são motivos banais que você acaba perdendo a sua defesa. Porque ela tomou um passe, não era para estar jóia? Mas ela saiu, na calçada já estava com ódio. Então, por isso que eu digo assim, às vezes o nosso sofrimento vem porque nós ainda não nos policiamos minimamente. E fora, né, Carlos, que a gente é testado o tempo todo, né? O tempo todo a gente é testado. Você tá de boa, de repente chega alguém em cima de você com tudo. Né? Isso acontece também. Hã? Principalmente quando a gente... Olha, Marcelo, desculpa. Não, principalmente quando a gente se propõe a um trabalho como esse. Parece que as coisas acontecem assim, com mais frequência. É batata. Olha, eu falo para você. Pode falar. Carlos, só para encerrar, Carlos, depois que a gente começou os estudos, eu vou te falar, viu? A minha vida está maravilhosa. Todo dia tem um flash. Mas a gente supera. Não esquenta, não, a gente supera.
Sim. Só complementando a situação que o Carlos citou, às vezes as pessoas não têm noção, ou ainda não sabem do peso das palavras ou das coisas atitudes e palavras que elas expelem. Então, às vezes, a palavra ódio, para ela, é uma coisa banal, como se fosse porcaria, alguma coisa do tipo, leve, só que não sabe o real significado disso aí, né? O que aquela pessoa está expelindo, o que a pessoa está falando, o que está demonstrando. Isso em todo lugar, né? Não é só na fila do passe, na fila do pão, na fila na igreja, em todo lugar. As pessoas precisam ter, não esse cuidado, todos nós precisamos, né? No fundo, todos nós expelimos coisas que são, às vezes, muito intensas e muito pesadas, e às vezes a gente não está sabendo disso. Verdade. Então, agora eu vou deixar só um negocinho para a gente pensar. Nós colocamos no nosso grupo o nome de Francisco de Assis. Na oração dele, que fala, onde houver o ódio, que eu leve a paz. Então, que sejamos nós, cada um, conseguir levar essa paz. E aí, a nossa responsabilidade é muito maior, porque aí vai entrar, vamos pegar até a era da rede social, é a gente olhar aquilo da rede social e não continuar, é a gente olhar e não responder, é você saber que é para você ir lá, se tiver onde deletar e esquecer, é você não arrumar a briga na rede social e principalmente levar para uma vida pessoal. Então, vamos começar também, né? Olha onde foi a nossa dimensão. Nós colocamos no nome o grupo Francisco de Assis. Se a gente encatar a oração dele, a gente vê a responsabilidade enorme que nós temos. Sim, com certeza. Ai, gente, falar em rede social, eu bloqueei tanta gente que eu estou até com remorso. Eu não tenho remorso, não. Eu bloqueei e nunca mais. Gente do céu. Eu vou assim, vem na minha página enxuriçar, eu bloqueio. Vem. Levamos a paz. Estou bloqueando todo mundo, Marcelo. Eu também. De 1.000 e tantos amigos, acho que eu não tenho nem 400 mais. Acho que a gente, nesse sentido, acho que a gente tem que nem a dona Eliane falou, a gente tem que exalar o bem e a paz. Se for para ficar em paz, longe de situações que remetem à violência ou casos extremos, acho que vale a pena, né? Mas acredito que também a gente orar pelo próximo aí que tá exalando o mal, né? Às vezes exalar o ponto de vista e as atitudes é complicado, mas se a pessoa está fazendo mal mesmo, a gente torcer para a pessoa ir para uma melhor e se afastar. Bem observado, é isso aí. Não Conceição. Tá bom. Oi, Eliane. Não propagar o mal, a gente já tá bom. Sim. Pode bloquear em rede social, né? Pode dar para fazer isso. Então, nós não podemos propagar e levar mais para frente tudo isso. Sim. Exato. Conceição, alguma observação, minha cara? Já falaram tudo. O livro dos Espíritos é você, né, Francisco? Né, Chico? Sou eu. Francisco, muito sério, pode chamar de Chico. Cara. Você nem me conhece direito, né, cara? Né? Puedes empezarlo, entonces, hombre. Vamos lá, essa parte ainda não. O espanhol ainda vamos voltar para o inglês. Mais para frente o espanhol. Eu vou falar a gente vai falar do meu cachorro, começou lá de né? Vou falar do mundo normal primitivo, né? Então são 87, são 3 questões. Vamos rapidinho, acredito, né? Vamos ver complexidade. Mas é o mundo normal primitivo, né? Que eu li. Isso, é sim. Deixa eu só abrir a porta. Vai lá. Pronto. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Acho que precisa se comentar, né? A gente está estudando justamente isso, né?
o mundo dos espíritos, né? Como a gente se portar para evoluir, para ir para outros mundos e assim sucessivamente, certo? Então, vamos para 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo material é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Alguém tem alguma coisa a adicionar? Não? Ok. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes, e não obstante a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Assim como em outros mundos também, né? Em outros planetas, em outras dimensões. Do mesmo jeito que a gente podia ter vindo para cá, a gente podia ter ido para outro lugar, imagina, se não tivesse a Terra, né? 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço. Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Eu acho que em relação ao nível, não nível, né, mas o momento evolutivo que cada espírito tem, né? Isso vai prender ele de ir para outros lugares e outras situações, né? Acredito que é isso. O de cima pode vir para ir para qualquer lugar. O que está aqui embaixo já pode ir para menos lugares, mas ter menos acessos, né? Acho que é isso, pessoal. Porque o que acaba acontecendo? Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem ter mais acesso. Enquanto nós, pobres mortais, a gente tem limitações. E há uma correlação, né, entre os mundos. Nós temos constantemente a influência dos espíritos sobre nós. E eles estão no outro lado do plano espiritual. Então, essa correlação, ela existe. Tem até uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, que eu não lembro qual é, e o Kardec pergunta se os espíritos podem influenciar a gente. E a resposta é muito mais do que imaginais. Então, quer dizer, por que nós falamos agora no Evangelho a questão do bem e o mal? Nosso pensamento, como disse o Chico das Palavras, o nosso pensamento ele tem um poder muito grande. E, às vezes, a gente bobeia, esquece desse pensamento. Por que existe tanta dificuldade nossa? E não é só do espírita. No espírita, ele tenta estudar essa característica de lá com lá para ver o que ele pode fazer. Outras religiões que não estudam acabam fazendo exorcismo, alguma coisa para ver se tira o mal da pessoa. Na verdade, não é o mal. É ela que não consegue fazer uma vibração que possa sair de onde ela está. Então, ela traz sempre espíritos de baixa categoria. E fica nessa patinação, né? Ela não sai do lugar. Nós sempre precisamos ver o nosso pensamento, que é ele que nos dirige. É muito forte o que a gente pensa. Às vezes a gente diz assim, mas eu não penso tanta coisa ruim assim. Não é pensar no sentido, esse aqui é um pensamento ruim e vou ficar com ele. Mas quando a gente vê, nosso pensamento já está voando para lugares que não são bons. E aí a gente está atraindo espíritos que não são bons para o nosso dia a dia. De manhã, de tarde, de noite, almoço, jantar, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama. Quando a gente fala de entrar numa vibe de discussão, o que está acontecendo? Eu estou baixando a minha guarda. Esses espíritos que estão povoando aqui, mundo normal, primitivo, vão vir para apurrinhar. Diga, Marli. Eu tenho uma dúvida sobre a questão dos nossos mentores.
eles também têm assim, um grau evolutivo, um diferente do outro? Olha, nem sempre estão muito acima de nós. Na verdade, veja, por estarem desencarnados, eles têm uma visão mais ampla do que a gente, né? Então, isso já permite que eles nos ajudem, Mas não necessariamente uma grande evolução, muito mais evoluído que nós. Às vezes são espíritos familiares, né? Que já desencarnaram e nos ajudam, certo? A não ser no caso de um Chico Xavier, por exemplo, né? Que aí é outra história, né? Mas nós, como o Carlos fala, simples mortais, eu acho que um pouco acima, ou talvez, né? Não sei. É isso mesmo. Não é. É porque eu vejo que tem uns mentores, assim, por exemplo, a minha filha, né? Ela é constantemente alertada sobre as coisas. E eu vejo, assim, que quando algo vai acontecer que não é legal, ela já está de prontidão, entendeu? Ela sonha, ela ouve, ela escuta. Sim. Na verdade, todos eles falam conosco. Precisa ver se nós estamos... Todos eles. Precisa ver se nós estamos em sintonia, né? Somos nós que vamos para ter receber a mensagem. O problema é sempre Agora nós, entendi. não eles. Então, não necessariamente o meu mentor individual, mas outros mentores podem estar interferindo na causa, por exemplo, um bem maior. É isso? Não. Cada um de nós, segundo a espiritualidade, nós temos o anjo da guarda. Certo. Como se fosse um mentor. Esse é individual. Certo. Cada um de nós tem, né? O mentor, ele trabalha mais um trabalho... Por exemplo, nosso grupo tem um mentor. Né? Com certeza. Aí sim, aí é um espírito que cuida de todos nós, da reunião, etc. Certo? Mas nós temos a gente costuma dizer anjo da guarda, né? Isso, exato. Anjo guardião, sei lá. E ele incessantemente fala para a gente o que assopra no nosso ouvido. Agora, sim. Às vezes a gente não escuta. Se a gente ouve, é outra história. Exatamente. Ele está avisando que você tem uma dificuldade, você tem um problema. Só que... Diga, Conceição. Eu vou dar um exemplo como aconteceu a semana passada. Pronto, eu comecei a fazer as orações aqui do livro de Kardec, né? Do Espiritismo, conforme o Francisco aconselhou numa das reuniões. De vez em quando eu fazia, mas me desligava muito. Só praticamente praticava quando me viessem as provações. Então comecei a praticar todos os dias. Como já vos disse há um tempo atrás, eu quando era miúda, ouvia e via alguém ali no pé da cama de branco. Prontos. Então, pouco antes do despertador tocar, eu senti alguém a falar comigo, mas só ouvi já as últimas partes. Não te preocupes, Deus te abençoe. E eu acordei só a dizer, Deus abençoe toda a gente. Eu mal acordei, eu disse, não posso esquecer porque foi antes do despertador tocar. Deus abençoe toda a gente. Olha, naquele dia eu abençoei toda a gente. Passei a abençoar toda a gente. O que é certo é certo. Eu ando bem disposta, ando mais feliz. Então, ontem, há 3 dias, fui buscar minha filha ao hospital, veio passar aqui uns dias, já andava mais cansada, né? Porque isto aqui é o quintal, é os animais. Já não fazia as orações, sou sincera. Deixei de fazer as orações, só fazia em pensamento, já não ia ali no meu livro. Disse, hoje mesmo, as dores eram tantas que eu disse, não vou
Não vou à reunião, vou mandar mensagem. Não, não vais mandar. Vou mandar mensagem. Andei nisso a tarde toda. Disse, não, isso é o capeta que está a tentar. Vou na reunião. O que é certo é certo. Pus lá o meu saco d'água, que as dores aliviaram bastante. Eu disse, ainda bem que eu não faltei na minha reunião, mas é verdade. Portanto, eu acredito que o nosso anjo da guarda, já me acontecia muito isso em criança, mas acredito, a gente às vezes desvia mais do caminho de Deus, né? Não que a gente pratique coisas mais, mas pronto, o orar e vigiar faz toda a diferença. Então, eu acredito que se a gente andasse no caminho certo de Deus, a gente também começa a ouvir mais os conselhos do nosso anjo da guarda ou dos nossos amiguinhos que estão lá em cima. Acredito nisso mesmo. Sem dúvida. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei que eu estava conversando com a minha esposa hoje, e aí ela falou assim, eu não quero mais encarnar aqui, quero ficar lá no plano espiritual. Aí eu falei, não é bem assim, né? Não é bem o que você quer, mas o que é necessário. E aí, pensando nisso, no que eu falei, eu falei para ela assim, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que o plano, quando nós desencarnamos e ficamos no plano espiritual, nós estudamos, né? Muito. Sim. E aí, a prova, né, o exame, para ver se a gente aprendeu, é aqui. Exatamente. Ou seja, então, de que vale nós ficarmos lá, né? Estudando e não colocarmos em prática aqui? Porque eu falei para ela isso. É a evolução. Exatamente. Né? Você é professora, Conceição. Você ensina, mas não acompanha se eles aprenderam ou não. Não funciona, né? Pois. Não é verdade? É só isso que eu me lembrei hoje. Hoje eu falei sobre isso. Antes da gente encerrar, né, eu gostaria de jogar uma batata quente para você, Carlos e Marcelo. Ai. Mas ela está temperada ou não? Não, ainda não, mas eu acho que vocês vão poder... Sabe por que eu estou falando vocês dois? Porque, assim, eu acho que o Chico e a Conceição, não sei, só se os mentores, né, falarem alguma coisa, eu gostaria de saber. Em 1998, eu já segui o GEU, né, que é o Grupo Espírito Unidos na Praia Grande, desde 94, então fazia 4 anos que eu segui o GEU. Cá no canto do forte, ali do Forte Taipu, na Praia Grande. Uhum. E um dia de manhã eu levantei muito feliz mesmo. Sabe quando você levanta legal? Eu tinha ido na reunião no dia anterior, porque lá eu ia 3 vezes na semana. Eu ia num centro, ia no outro, ia no outro. Gostava muito. Eu gostava dos 3, eu ia nos 3. E eu levantei de manhã e eu ia pôr água no fogo para fazer o café para o Parma, que estava tomando banho. Que ele trabalhava no Dakar 10. Ele é servidor público, né? E minha filha estava deitada no sofá, já com a mochila para ir para o colégio. Nisso, subiu uma labareda de fogo da minha perna até o pescoço, preservando as partes íntimas. Eu nunca mais nasceu um pelo no meu corpo. E eu já perguntei para um monte de gente se eles sabem o motivo disso, que minha filha assistiu a tudo. Era um fogo colorido, de todas as cores, parecia um arco-íris, fez assim, sabe? Envolto, tudo. Depois eu senti uma paz tão grande com aquilo, só que nunca mais eu tive pelo. Uma parte foi bom, porque eu nunca mais precisei depilar a perna. Economizou, tá vendo aí? Ó? Economizei muito em depilação de perna, né? Então, assim, mas brincadeiras à parte, né? É uma coisa que se me deixou curiosa. Até no GEU nós tínhamos um engenheiro químico e eu conversei, né? O nome dele era Antônio Carlos. Antônio Carlos, você sabe, né? O porquê isso ocorreu? E assim, ele falou, eu não entendi nada. É uma combustão?
Não sei. Não partiu do fogão, não, né? Não, eu não tinha ainda me dirigido até o fogão. Ah, tá. Eu ia colocar. Minha filha estava sentada no sofá já com a mochila, porque ela esperava o Parma, que ele dava uma carona para ela até o colégio. E eu fui pôr água no fogo, ia pôr água no fogo para fazer o café. Quando eu cheguei perto da pia, aquela labareda subiu, mas subiu até o pescoço. E eu vi. Se vocês olharem meu braço, não há um pelo sequer. Perna, nada. Com exceção das partes íntimas, eles depilaram tudo. E nunca mais nasceu pelos. Só que a sensação daquilo era, assim, de algo muito prazeroso. Eu fiquei em plenas nuvens. Me desculpe a palavra, mas eu fiquei, assim, em êxtase, de tanta paz que eu senti. Só que eu nunca soube explicar o que aconteceu naquele dia. E a minha filha ficou assim, com o olho arregalado para mim, e ela ficou uns 10 minutos intacta, ela não conseguia falar. Uhum. E até hoje ela fala, mãe, pergunta para os seus amigos o que aconteceu naquele dia. E eu não sei. Então, Aí eu vou deixar para vocês uma outra hora me dizer, tá bom? tá, eu realmente não sei o que dizer agora. Passou um monte de coisa na minha cabeça. Diga, Conceição. Olha, eu acredito no que a Marli está a falar, porque eu também tive essas coisas há um tempo atrás, não fogo, mas ligavam-me o chuveiro. Eu, quando ia para a casa de banho, o meu chuveiro abria do nada, a minha televisão ligava-se e eu só dizia, é assim, ou vocês param com isso, ou eu vou sair. Agora, uma coisa é certa. Hoje, eu só ouço barulhos. Hoje, no dia de hoje, aqui na minha casa, eu só ouço barulhos. Eu só estou a dizer, é assim, é melhor irem também assistir à reunião e que sejam bons espíritos que estejam aqui em casa, porque se não forem bons, olha, eu peço orações para vocês, mas sigam o vosso caminho, porque hoje realmente, não é brincadeira, hoje realmente anda assim. Eu só vou espreitar quem é que está a entrar em casa. Só vou espreitar, não vejo ninguém. Há bocado ouvi um barulhão no quarto do meu filho, fui espreitar, mas ele está a dormir. Eu disse, daqui a nada é reunião, eles devem ir para a reunião. Portanto, volta e meia também acontece. Ou até chamam os espíritos brincalhões, eles gostam de brincar. A gente tem um efeito físico, né? Sim. Deve ser alguma coisa relacionada a isso, mas sinceramente... Não vos aconteceu ainda? O senhor Carlos e o senhor Marcelo, Francisco? Não, efeito físico não. Não. Só para vocês terem ideia, eu não tomava medicamento algum, viu? Não tomava nenhum medicamento. A não ser que tivesse uma dor de cabeça, tomava um dipirona, acaso, mas na época eu não tomava medicação nenhuma. Nunca efeito físico, realmente não. Olha, mas eu vou pesquisar, E, por favor, Marcelo, é uma coisa que eu trago comigo desde 98. E, assim, é econômico para mim, né? Foi bom, né? Bem econômico. Sim. Nunca mais eu paguei depilador, mas eu queria saber o que aconteceu. Eu só te falo uma coisa. Quando você for dormir hoje, quando você estiver assim, quase vai, não vai, quase em estado alfa, quase apagando, peça para que te digam se você merecer. Ai, Marcelo, que boa ideia. Eu não tinha pensado nisso. Bom, faça eu não sei muita coisa. Não. Faça isso. Às vezes funciona, né? Mas, Marcelo, eu tomo medicação hoje. Eu tomo mirtazapina e tomo clonazepam, não tem problema? Não. Que eu tomo 3 medicações, né? Mirtazapina, quetiapina e o clonazepam. Sim. A minha esposa, ela toma remédio com antidepressão. Ela tem depressão crônica. Nunca. A minha também Para sempre. Nunca mais ela para. Mas ela tem uma mediunidade assim espantosa. O dia que ela participar da nossa reunião, mas
Mas faça isso, faça isso. Depois eu tô com umas coisas na minha cabeça, mas eu não quero alongar a reunião. Não, mas vocês se prometem para mim que vocês vão dar uma olhadinha? Claro, Marli. Gratidão. Gratidão mesmo, porque isso é uma coisa assim que eu gostaria de entender. Certo. Eu também quero agora entender. Eu também. Obrigada, viu? Conceição, é você quem vai fazer a oração, como é que chama? Encerramento. O encerramento. Eu faço o Pai Nosso, certo? Isso. Uhum. Então, se ninguém quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Vamos apaziguar os nossos corações. Pedimos a presença de Francisco Xavier aqui na nossa prece. Amado Mestre Jesus, te pedimos neste dia paz, amor, compreensão nos nossos corações. Que a gente saiba sempre ouvir, dar um bom conselho, ser amigo do próximo. Também te pedimos, meu Pai, pelas pessoas necessitadas neste mundo, necessitadas de alimentos, necessitadas de bens materiais, porque a economia cada vez está pior, para essas pessoas, meu Pai, que tenham sempre uma porta aberta para que tenham um alimento na sua mesa, na sua casa. Pelas crianças deste mundo, pela saúde, pela paz mundial, para que os votos eleitorais não façam tantas inimizades nos países, para que haja mais compreensão e amor, para que cada um respeite a opinião do próximo, pelos prisioneiros, por todas as pessoas necessitadas neste planeta, pelos nossos familiares, cada um presente aqui nesta reunião, individuais, por todas as famílias que estão aqui nesta reunião, pelos espíritos que estão aqui ao nosso lado, que nos assistem, também para que, se são espíritos evoluídos, que continuem conosco, se são espíritos sofredores e obsessores, que possam ter um aprendizado a cada dia que façamos a nossa oração. Pedimos pela nossa lista, eu vou citar os nomes da nossa lista: Alice Helena Pérez, Ana Regina Joseto de Menezes, Arthur Mazuti, Douglas Abinajan, Eduardo Bento, Elvira Saran, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgati, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanel, Jéssica dos Santos Silva, Jesualda Cândida de Lena, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Trufília, Julice Mazuti Pazuki, Leonardo Correia Imafuco, Lisiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Mário Luiz Pazuki, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula dos Santos Silva, Maria Teresa Carvalho, Menice Galante Olinda, Sérgio Henrique Anachine, William Abinajan e todos os moradores do Alcaidão. Amado Mestre Jesus, ainda antes de terminar esta prece, também te peço, meu Pai, pelos suicidas, Senhor, que antes que eles tomem essa decisão, que tenham um ombro amigo que lhes possa amparar, meu Pai. Pedimos por eles, para que Deus tenha misericórdia deles e que os bons espíritos também tenham misericórdia deles. Pedimos também, deixamos também uma porta aberta ao universo e enviamos as nossas boas energias aqui presentes, para que os bons espíritos possam usá-las conforme a vontade de cada um. Emanamos boas energias, emanamos amor,
E pronto, da minha parte é tudo. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar. Eu gostaria que vocês pedissem oração por mim, por gentileza. Ai, desculpa, Marli. Peço também oração pela dona Marli e prontos. E por todos que aqui estão presentes individualmente. Gratidão. Então, dentro desse ambiente de paz, faço a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Ô, Conceição, se eu te disser que você leu o meu pensamento sobre os suicidas, Obrigada. eu ia, assim que você terminasse, eu ia lembrar, porque realmente aqui pela região a coisa está meio complicada. Muitos casos de suicídio, muitos. Tentativas, mas não precisou nem falar, você leu o meu pensamento. Amém. Eu gostaria de pedir para vocês também oração. Eu não sei o nome dele, sabe, o Chico da padaria? Então, né? Eu não sei o que aconteceu. É Carlos Alberto o nome dele. Então, ele enfiou o pé no buraco no banheiro, teve uma fratura exposta do joelho até embaixo. E assim, ele gritava, o meu genro foi socorrer ele gritava muito ontem. Ah, e ele, doer, inclusive, né? foi removido, eu até esqueci de perguntar para o meu genro para onde. Mas, assim, eu gostaria que nas orações da semana, que vocês colocassem o Chico também, né? Eu falo Chico da padaria. Então, agora eu sei que é Antônio Carlos, né? Não, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Eu acho sobre o nome dele, eu dou aula para a filha dele. Acho Já que é tá Carlos aqui na minha Alberto folha. Maia. Depois no meu zap para mim, Conceição, por favor. Põe. Porque eu não sei o que aconteceu. Foi no banheiro. O banheiro era muito estreito para entrar dois socorristas. Eu sei que acabaram lá tendo que quebrar, mas houve uma fratura do joelho até embaixo, exposta. Jesus amado. E ele é forte, hein? Ele é. Mas ele tomou 2 morfinas, porque ele gritava muito, viu? Eu imagino. Então, assim, eu queria que nosso grupo também orasse por ele, porque ele é um menino, foi uma pessoa muito esforçada, né, que veio de um padeiro a ter o seu próprio negócio. Enfim, todos merecem nossa oração, mas nesse momento ele precisa da gente também. Sim. Por que não? Claro. Gratidão. Com certeza. Também já acrescentei aqui o teu nome. Depois o senhor Marcelo também acrescenta, se faz favor. Sim. Vou procurar saber o sobrenome dele. Não, da Marli também, Marli Santos. Ah, sim, Marli. Tá. Marli dos Santos Fernandes. Marli Santos. Pronto, assim já é mais fácil. Só uma dúvida. Essa Margarida Conceição que está aqui na lista, sou eu? É você. Ora, pois. Então, uma semana de luta. Obrigada. Gratidão a todos. Muito obrigada, Chico, Sim. Carlos, Marcelo, Conceição Eliane, Dona Clara. Obrigada. Olha, eu tenho saudades da Dona Eliana. Nunca mais te vi. Ora, pois, Sheila. Agora que vai ter as orações, para a gente conseguir o horário das orações ser melhor, eu vou ver se eu consigo. Essa quarta ainda não, mas para as próximas eu vou ver se eu consigo meu note, arrumar em um outro local, para a gente conseguir ter uma... Porque aqui a gente fica sempre divididinha. Não, só um bocadinho para a gente cumprimentar. Dá um abraço da Dona Clara. Pode deixar.
Então, nossa reunião é ela aí. Tchau, dona Clara. Ele Beijo. relembrando, 18h10, tá? Horário de Brasília. Até lá, pessoal. Até Até lá. lá. Boa Boa semana. semana. Até lá, boa semana a Até todos. quarta. Até. Até tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah.